Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Estou começando mais uma live na noite de hoje, falando sobre crenças, mais um tema trazido aqui ao Instituto Sente, que vocês consigam acompanhar este assunto de forma muito tranquila, de forma muito leve. Nós às vezes não percebemos, mas temos crenças às vezes muito poderosas que nos elevam, que nos colocam num nível acima, que transformam talvez os nossos problemas em grandes soluções, e muitas vezes nós temos crenças que nos limitam, que nos deixam lá no andar de baixo, que nos faz com que os problemas sejam realmente problemas e a gente não encontre solução. Meu nome é Elaine Burgarelli e eu sou a criadora do Instituto Sente. Esse instituto que nasceu há 6 anos atrás com o intuito de ouvir o próximo, com o intuito de dar um acolhimento, de ouvir as dores. E através desses 6 anos eu venho estudando inúmeros cursos sobre coaching, sobre programação neurolinguística, sobre agora estou começando a entender cada vez mais sobre constelação sistêmica familiar. Então, com o coaching você vai aprofundando novas técnicas, vai colocando outras habilidades, que no caso agora eu tenho a programação neurolinguística mais sendo trabalhada, e também a constelação sistêmica familiar. E a constelação, ela traz para nós entendimentos sobre o nosso campo, sobre a nossa energia, sobre como nós olhamos para a nossa família, para o nosso pai, para a nossa mãe. É muito importante que a gente tenha esse sentimento de honra ao pai e honra à mãe, para que nós possamos manter o nosso compromisso com a vida de forma adequada, que nós possamos ter a nossa carreira muito bem trabalhada, que nós possamos ter o nosso sucesso, a nossa abundância também bem trabalhada nas relações com o pai e com a mãe. Oi Regina, tudo bom, minha querida? Oi Ana Flávia, lá de Londres. Um beijo, meu amor, que bom te ver aqui. Eu sei que já tá tarde aí, né? 4 horas à frente, mas eu agradeço. Essa live fica gravada, então quem não entrar agora consegue depois assistir. Ela fica na página aqui principal, aqui na página do Instituto Sente, no Instagram, e você consegue assisti-la depois. Sussu, Sueli, tudo bem? Vamos lá então, o assunto de hoje, eu tenho certeza que vocês vão se identificar com ele, porque são situações que vocês já passaram por elas, são situações que vocês já sentiram na pele alguma vez e talvez não tenham sabido identificar o que é que estava acontecendo. Nos processos de coaching que eu venho atendendo nos últimos 6 anos, eu atendi já, graças a Deus, centenas de pessoas. E essas pessoas vêm com muitas crenças, com muitos formatos prontos de pensar. E às vezes você tem um formato pronto de pensar que é positivo, que te eleva, que te coloca para cima, mas às vezes você tem pensamentos que te colocam para baixo, pensamentos que te limitam, pensamentos que fazem com que você acredite numa verdade que pode ser modificada. Então, se você me perguntar o que são crenças, crenças são formadas pelo que nós acreditamos. É como nós percebemos a realidade, e em percebendo a realidade a gente vai vivendo a vida, vai acreditando que é daquele jeito. Existem 2 grandes tipos de crenças, as crenças limitantes e as crenças fortalecedoras. Vamos ver em qual delas que você se encaixa, se está na limitante ou se está na fortalecedora. A crença limitante, ela pode ser apontada de uma forma negativa, de quando o seu comportamento, quando o seu pensamento se apresenta de forma negativa. Talvez você pense assim:
ah, eu não vou conseguir, eu não sou bom o suficiente, não vai dar certo. E tudo o que te frustra, o que te atrasa para a vida, faz com que você entenda inconscientemente que é uma crença limitante. Na verdade, a gente não para pensar se isso é limitante ou poderoso, mas esse tipo de comportamento traz você para uma crença limitante. Ela não faz com que você vá adiante, com que você perceba que a vida pode ser mais. Você vai vivendo naquele mundinho, naquele redondinho, achando que aquele jeito ali é o jeito de se viver, que não tem jeito. Então isso acaba te frustrando, acaba limitando a tua vida. E eu posso também acreditar que o dia em que eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz. Já pensou ficar esperando até o dia que você tiver dinheiro? Quem disse que você não tem dinheiro hoje? Quem disse que o que você tem hoje não é suficiente? Quem disse que só depois que você conquistar, e sabe sei lá quanto é isso, você vai ser feliz? Quantas pessoas você não conhece, eu conheço, que se dedicaram a vida inteira a trabalhar, a dar o seu suor, e sempre pensaram assim, ai, quando eu me aposentar, eu vou ser feliz. Quando eu me aposentar, eu vou viajar. Quando eu me aposentar, eu vou realmente viver a vida. Quantas pessoas já não passaram por esse sentimento, né? Por essa verdade que para eles era imutável. E hoje a gente está aqui conversando para dizer que essa verdade ela é mutável, que você pode modificar isso. Você pode pensar também sobre o dinheiro, que o dinheiro é sujo, que o dinheiro é a raiz de todos os problemas, ou que o dinheiro é a solução de todos os problemas. Como é que você olha para o dinheiro? Você olha de uma forma como escassez, que nunca tenho o que eu preciso, está sempre me faltando? Ou será que eu penso que não preciso de muito dinheiro, não preciso pensar em ter muito, o pouco me basta? Será que isso não é uma crença? Será que você não pensa assim, quem não tem amigo, morre pagão? Ou quem tem amigos não morre pagão? Percebe como a gente constrói pensamentos? E esses pensamentos, eles trazem a gente para a curva da direita ou da esquerda, para a situação A ou B da nossa vida. Por um outro lado, existem as crenças fortalecedoras, as crenças que te põem lá para cima, as crenças que te empoderam, que te trazem pensamentos otimistas. Como, por exemplo, eu nasci para ser feliz, né? Lembra do Ayrton Senna, da fisiologia que ele tinha antes das corridas? Aquele pensamento que o envolvia de vitória, de que eu consigo, eu sou capaz. E aí, trabalhando muita disciplina, trabalhando muito foco em cima desse pensamento, que com certeza gerava testosterona lá num nível alto, ele saía das corridas de forma vitoriosa. Porque as suas crenças, o seu perfil de pensamento era um pensamento positivo. Ele foi criado, foi estimulado a ter tipos de pensamento dessa forma. E aí eu te convido a pensar. Olha só, quando você para e pensa sobre as suas crenças, eu te pergunto, que emoção mais valiosa, mais prazerosa que você tem sempre do seu lado aí? Que emoção que te faz assim suspirar, que você valoriza? E pelo contrário, que emoção dolorosa, que quando você traz essa emoção, você prefere evitar pensar. Pensa contigo, pensa nessas perguntas. E às vezes, a nossa crença, ela pode ser meio inocente, assim, a gente achar que não, tá tudo bem, eu sempre pensei assim, não é um problema. Como, por exemplo, se a gente pergunta assim pra você, e aí, tá tudo bem? Tá tudo ótimo? E você responde, tá tudo ótimo, se melhorar estraga. Se melhorar estraga? Como assim estraga, né? Já pensou se melhorar vai estragar? Será que eu não estou criando com isso? Será que eu não criei já com isso uma crença? Toda vez que eu perceber que está melhorando, eu vou inconscientemente tentar estragar, entre aspas, vou tentar parar
de fazer com que essa abundância dê resultado, dê continuidade? Então, será que não tem uma crença dessa aí com você? Será que ela não está te colocando numa posição que poderia ser diferente? Pensa que as suas crenças, elas podem causar o céu na tua vida, como pode te causar o inferno. E a gente sabe que céu e inferno não existe. O que existe são estados mentais. Estados de céu, quando eu estou feliz, eu estou pleno, está tudo bem comigo. E estados de inferno, onde eu fico extremamente irritado, desanimado, para baixo, achando que o mundo vai acabar e que nada vai dar certo. Mas para a gente poder entender se as crenças elas têm, se é possível você mudar uma crença, se até hoje você cresceu dessa forma e agora ouvindo esta live, este vídeo, você começa a parar e pensar como é que você olha para a vida, como é que são as suas crenças, se são limitantes ou se são poderosas. Eu acho importante sempre ir lá para a ciência e estudando a ciência a gente entender se a crença da gente é possível mudar, como é que isso acontece? Vocês sabem que eu sempre gosto de olhar para a ciência, do que a ciência fala, né? Então, vamos entender através da neurologia. Neurologia é a ciência que estuda o cérebro. Acho extremamente interessante. E a neurologia diz que o ser humano tem mais de 1 milhão de células na nossa cabeça. É muita coisa, né? E que antigamente se acreditava que quando você nascia, você ia criando neurônios, eles iam aumentando. E quando você chegava já na sua fase máxima de desenvolvimento, você ia perdendo neurônios, não iriam se formando novas conexões neurais, que não haveria outra forma de você prolongar a vida desses neurônios. Só que com o passar do tempo, eles foram trabalhando, estudando e através de um exame de tomografia computadorizada do cérebro, eles perceberam que essa teoria estava errada. E olha que bom que perceberam isso. Toda vez que você cria novos comportamentos, você gera novas conexões neurais. Por isso que é importante você praticar um esporte diferente do que você praticava, que é importante você ter um hobby, como por exemplo xadrez, como ser um quebra-cabeça de 1000 peças, você fazer alguma atividade diferente da que você fazia anteriormente. Porque em fazendo uma atividade diferente, você cria novas conexões neurais. Sabiam disso? Então, a nossa mente foi descoberto que é possível criar novas conexões neurais. Como é que chama essa criação de novas conexões neurais? Chama neuroplasticidade. E o que é neuroplasticidade? Neurônio, que são células que se comunicam entre si, e o plástico, como um artista plástico, que é capaz de criar novas formas de se ajustar, de se adaptar. Então a neuroplasticidade, ela diz que cada neurônio, eles fazem normalmente de 60 mil conexões a mais. E essas conexões são chamadas também de sinapses. Como é essa sinapse? Que são essas criações, que os neurônios eles vão se interligando e vão criando novas sinapses. Cada sinapse criada significa que você teve um novo aprendizado. É como se você quando você cresce, você aprende a falar. E quando você aprende a falar é porque várias conexões neurais, várias sinapses foram criadas. Só que depois você entende isso como um ato inconsciente, mas está lá, foi criado. Isso também a gente pode dizer que cada sinapse recebe até 100 mil impulsos por segundo. Então, nosso cérebro ele é uma constante revolução, muitas criações, e que bom que a ciência pôde descobrir que a gente não para de criar neurônio aos 20, 21 anos. A gente continua criando neurônio até o resto da nossa vida, mas para isso você precisa criar atividades diferentes das que você vem criando hoje em dia. Você precisa praticar conhecimentos, estudos, você precisa buscar aprendizados que você não tinha antes. Então, neuroplasticidade é a habilidade cerebral de se modificar e de se reorganizar novas conexões neurais.
tá? Neuroplasticidade. E nosso cérebro, ele é tão certo que ele pode criar novas conexões, que essas sinapses podem acontecer. Vocês lembram quando o Herbert Viana, ele teve aquele acidente, que ele caiu do ultraleve lá em Mangaratiba, no sul do Rio de Janeiro? Infelizmente a esposa dele, aquela inglesa, ela veio a falecer. Mas o Herbert Viana ficou vivo. E no momento em que ele acordou do coma lá, do acidente, ele não falava português. Ele falava ou inglês ou espanhol, que eram línguas que ele tinha aprendido mais recentemente. E usava outra parte do cérebro dele para falar com fluência. A esposa era inglesa, então ele tinha que falar outro idioma, né, com ela o tempo todo, o espanhol. E aos poucos ele foi voltando a falar a língua portuguesa. Por que ele, quando acordou do coma, ele só conseguia falar espanhol e inglês? Porque a parte do cérebro dele que estava registrada a língua portuguesa, ali ele perdeu massa encefálica com a queda. Só que olha como o ser humano ele é sensacional. Ele criou novas sinapses. Criando novas sinapses, ele conseguiu construir novos aprendizados. Ele conseguiu resgatar um aprendizado que já existia no inconsciente dele. Se a gente entra para um MBA, se entra para uma faculdade, você vai criar novos neurônios, você vai criar novos aprendizados, você vai se fortalecer. Você não fala que você vai se sentir jovem novamente se você for para a faculdade? Tanto pelo ambiente de pessoas que são diferentes de você, quanto por aprendizados que você vai trazer que você não tinha. Tudo isso faz parte da criação das suas crenças. Um novo ambiente, um novo curso, um acidente, uma necessidade emergente que aparece que você precisa construir novas conexões neurais. Você, de repente, pode se colocar assim no exemplo. Você vai para uma sala, num ambiente que você nunca entrou, um hotel que tem um evento, e lá tá cheio de gente. Só que para você conhecer as pessoas, você precisa conversar com uma pessoa por vez. É assim que é feita a sinapse, um aprendizado por vez. Quanto mais aprendizado, mais constante, mais você cria, mais você se renova, né? E tem uma descoberta que eles fizeram, os cientistas, que eu achei sensacional. Os idosos, contrário do que se achava anteriormente, eles também podem criar novas conexões neurais. É lógico que pelo fator idade, pelo fator da condição que o seu cérebro se encontra, talvez um pouco mais lento, há de se haver disciplina para que ele possa criar essas novas conexões, que ele consiga criar esses novos aprendizados. Mas é possível que isso aconteça, tanto que ele tenha dedicação, concentração e foco. O Michael Merzenich, ele tem uma palestra no TED Talks, que é de 2004. E essa palestra, chamada Neuroplasticidade, ela teve 1,5 milhão de visualizações. Muita gente no mundo inteiro assistindo essa palestra dele. E o Michael, ele compara os bebês a idosos. Percebe que quando você é um bebê, super assim, tem a idade, em dias, sem completar meses ainda, você muitas vezes olha para o bebê e fala assim: tem alguém aí? Tem alguém a bordo desse corpinho? Porque o bebê praticamente ele não elabora nenhum pensamento. Ele está ali no momento de início da vida. Ele vai criar uma série de sinapses quando ele aprender a falar, quando ele aprender a andar, quando ele aprender a reconhecer as cores, quando ele começar a aprender a ler. Muitas sinapses ele vai criando. Então, mesmo que ele demore alguns anos, ele vai conseguir levar o pé à boca, vai conseguir perceber os seus movimentos, até começar a ficar com o corpo ereto. Mas ele precisa o tempo todo de estímulos para criar novas conexões neurais. Os idosos, a mesma coisa. Eles já adquiriram todo esse conhecimento, só que por questão de tempo, de durabilidade, o nosso corpo vai ficando mais cansado, você vai perdendo algumas conexões, alguns aprendizados, algumas memórias. Contanto que você receba estímulos, você volta a aprender, você volta a criar novas conexões.
Mas olha só como o meio ambiente também te faz criar novas conexões. Imagina que você está lá na Califórnia e você vai fazer uma pesquisa de quantos meninos ali sabem driblar uma bola, saibam jogar futebol. Muito provavelmente você não vai encontrar quase nenhuma criança lá. Mas se você vier aqui para o Brasil, se você estiver aqui em São Paulo, você vai encontrar inúmeros meninos que vão conseguir fazer um drible, vão poder levantar a cabeça com a bola. A cada 10 meninos, 4 vão saber fazer isso intuitivamente. Mas se você for lá para Monte Rey, por exemplo, na Califórnia, e você for procurar meninos que façam dribles na bola, que joguem futebol, que cabeceiem a bola, muito possivelmente você não vai achar. E se você achar, possivelmente é um brasileiro que está lá. Então, o ambiente cria a sua conexão. Por causa de todas essas experiências, essas vivências, eu posso afirmar a você, não existem duas pessoas idênticas. Só existe uma Elaine, só existe uma Adriana, uma Monique, uma Fátima. Não existem mais de uma de vocês. Por mais que você tenha um irmão que seja um gêmeo univitelino, que foi criado na mesma placenta, ele pode ser idêntico a você, fisiologicamente, na fisionomia dele. Mas ele é outro indivíduo, é outro espírito, é outro ser, certo? Então, o Michael, ele passou por uma experiência com cientistas. E o que ele descobriu? Olha que maravilhoso isso. O estímulo é tão importante que ele decidiu fazer uma pesquisa. Ele pegou um macaco de laboratório e ele deu uma colher para esse macaco. E esse macaco olhou para a colher, deixou de lado, pegou a colher de novo. E esse macaco fez 700 tentativas, percebam? 700 tentativas esse macaco fez até ele entender que a colher era para ele comer. Depois de 700 tentativas, ele nunca mais errou. Ele nunca mais deixou de colocar a colher até a boca. Então, quantas vezes a gente repete também os atos para poder entender que aquilo é o meio pelo qual eu vou seguir a minha vida, eu vou entender. Se é uma experiência com um macaco que diz que depois de 700 tentativas ele conseguiu aquele feito, ele deu continuidade naquilo, que crença que você com 20, 30 anos, 40, 60, 70, que crença você até essa idade já não construiu? Que crença que você já não tem fortalecido, mesmo que ela te coloque para baixo? Porque o nosso cérebro, sendo muito inteligente, ele não vai querer que você saia da zona de conforto. Ele vai fazer com que você permaneça nesse pensamento, mesmo que não te eleve, mas que ele está acostumado a vivenciar, esse pensamento vai se repetir por muitas e muitas vezes. Então, é importante que você perceba o que está acontecendo na tua vida hoje. Como é que está o teu dia a dia? Como é que você está olhando para frente na tua vida? E como é que está forte ou está fraco essa noção de futuro? Como é que você olha para a tua vida hoje? Como é que você percebe que você está pensando? E de novo, você pode ter 20, 30, 40, 60, 70 anos e pode estar aqui me perguntando, mas Elaine, como é que eu faço para mudar isso? Como é que eu faço para fazer diferente? Se até hoje eu fiz dessa forma. Eu digo a você que um processo de coaching, quando bem realizado, ele vai ter a capacidade de transformar o seu pensamento. O processo de coaching vai fazer, através da programação neurolinguística, que você crie novas programações, que você crie novas sinapses, novas conexões neurais. A programação neurolinguística vai ajudar você a ressignificar as suas crenças. E eu tenho centenas de pessoas que eu já apliquei isso. Vocês podem ver pelos depoimentos que tem aqui na página do Instituto Sente. Olha o que as pessoas falam, como as pessoas reagiram ao processo. Pessoas que acreditavam que não sabiam falar não. Pessoas que acreditavam que a vida não tinha jeito, que era daquela vida mesmo que ele ia viver. Eu tive coaching
uma pessoa extremamente inteligente, que por não arrumar emprego há mais de um ano, acreditava que era uma pessoa sem inteligência, uma pessoa burra. Quantas vezes você está numa empresa trabalhando e as coisas não vão dando certo e você para e pensa e fala assim, realmente eu devo ser muito ignorante, eu realmente devo ser burro, eu devo ser limitado, eu não devo realmente saber fazer esse trabalho. Mas que crença que tem por trás desse pensamento? O que você está pensando por trás disso? Que você realmente não é capaz? Que você não tem competência? Que todo mundo está certo e só você está errado? Para e pensa. Será que você não está indo contra os seus valores? Será que você não está numa empresa que não te valoriza? Será que as pessoas que estão ao seu lado não te põem para cima? Muito pelo contrário, te põem para baixo? Lembra uma vez que eu falei que nós somos a média das 5 pessoas com as quais a gente convive? Opa, falei muito rápido, vamos lá. Nós somos a média das 5 pessoas com as quais a gente convive. Eu sou parecida com os meus filhos, com meu marido, com os meus pais. Quando eu trabalho numa equipe, numa empresa, me pareço com as pessoas que lá estão. Você se parece com a média das 5 pessoas com que você mais convive. E com quem é que está convivendo? Essas pessoas, como é que são as crenças dessas pessoas? Essas crenças, elas são fortalecedoras ou são crenças limitantes? Lembra semana passada, na live sobre sentimentos negativos, que eu falei para vocês da Amy Cuddy? A-M-Y-C-U-D-D-Y, Amy Cuddy. Essa americana, ela descobriu que a nossa fisiologia, ela altera o nosso comportamento. O nosso comportamento altera o nosso pensamento. Olha só que maravilhoso. A nossa fisiologia, a nossa comunicação não verbal, o modo como a gente se coloca, faz com que a gente tenha um comportamento, e esse comportamento gera pensamento. E o pensamento vai gerar sentimento. É uma conexão. É o processo como o cérebro raciocina. Primeiro eu estabeleço uma fisiologia, que pode ser de profunda tristeza, eu posso achar que realmente eu não dou certo em lugar nenhum, eu nasci para não dar em nada mesmo, tudo que eu coloco a mão não dá certo, ou se dá certo, uma hora vai dar errado. Se eu tenho esse pensamento, essa fisiologia da tristeza, da apatia, eu estou fazendo uma comunicação para o meu corpo, eu estou me comunicando através do meu corpo. Quando eu me comunico através do meu corpo, eu mando um comportamento que o outro vê, que eu vejo. Quando eu estabeleço esse comportamento, eu gero um pensamento, nossa, realmente não tenho jeito, não tem como sair dessa. E esse pensamento vai gerar um sentimento, uma tristeza, uma apatia, efetivamente. E eu vou lutar inconscientemente, com todas as forças, para que isso realmente dê certo. Porque é o que eu acredito, é o que eu sei viver agora, é como eu olho para a vida. A comunicação não verbal, gente, é extremamente importante. Eu tenho certeza que vocês que viram a live semana passada e os que não viram, que estão aprendendo agora, essa conexão de que o meu modo como eu coloco o meu corpo, né? Que nem a gente fez o exercício da raiva semana passada, né? Pedi a vocês que abaixassem a cabeça, franzissem, cerrassem os punhos, franzissem a sobrancelha, olhassem para baixo e pensassem em coisa negativa, em coisa ruim. E se você coloca você mesmo para pensar sobre isso, para sentir, para se colocar nesse comportamento de raiva, né? Eu alterei toda a sua fisiologia quando a gente fez aquele exercício, para que você realmente se sentisse numa fisiologia de sentimento ruim, negativo, de raiva. Se você sente isso por 10 segundos, imagina você incorporando a raiva para tudo, para todo mundo que está ao teu lado. Sendo mal-humorado inconscientemente o tempo todo, você gera pensamento. E gerando pensamento, você gerou sentimento. E aí,
quando você gera sentimento negativo, quando você gera um sentimento de apatia, você vai lutar com todas as forças para continuar sentindo isso, porque você já aprendeu, mesmo que de forma inconsciente, de forma infeliz, você quer repetir isso o tempo todo. Então a minha comunicação não verbal é muito, muito, muito importante, é muito poderosa, a gente pode dizer assim. Então o que me abala ou o que me levanta na vida não é o que me acontece, mas é o que eu comunico a mim mesmo sobre o que acontece. Vou repetir. O que me abala ou o que me levanta, né? O que me põe para baixo ou o que me levanta, me põe para cima, não é o que acontece, não é o que eu vejo, não é isso, gente. Mas é o como eu comunico a mim mesmo sobre isso que eu tô vendo. É o que eu sinto sobre isso. E não é como eu reajo ao que acontece, é como eu reajo ao que o meu comportamento me diz. Então, se eu, por exemplo, bato o carro, se naquele momento a ira toma conta de mim, a minha fisiologia vai ser de ira, o meu comportamento vai dizer para o outro que eu estou irada, eu vou ter um pensamento de que droga, o meu carro bateu, eu vou ficar dias sem carro, a oficina é muito longe, eu não paguei o seguro, vou perder meu emprego, vou chegar atrasada. É uma forma de ver o problema, não é? É uma forma de você encarar a vida. Mas presta atenção como é que você está reagindo às coisas. Com que olhar você está olhando para isso? O sentimento, presta atenção, o sentimento produz crença. O que você demonstrar na sua fisiologia, que virar um comportamento, tiver continuidade, que gerar um pensamento, que gerar um sentimento, quando eu sinto, pronto, virou uma crença. Sabia que é assim que se forma? Toda crença é como se fosse um programa que está dentro de um computador. Eu posso ter o computador mais moderno, eu posso ter comprado e gastado uma fortuna, mas se o programa que roda naquele computador não for forte o suficiente, não for grandioso, não for potente, poderoso, não vai rodar nada. O que manda na sua vida é a programação que você dá para o seu programa. Coisas bobas que eu posso comparar com essa programação. Se eu pedir para o forno ligar, se eu programar o forno para ligar a 200 graus, ele vai aquecer e vai se manter por horas a 200 graus. Se eu pedir para a televisão, se eu programar na televisão o timer para ficar ligado por mais 35 minutos, vai ficar ligada e vai desligar depois de 35 minutos. Então, qual é a programação que você está criando para você mesmo? Qual é a programação que você está colocando no seu cérebro, dizendo para você que é verdade? Você olha para a vida como uma situação de aprendizado, de que, puxa Deus, o dia de hoje, o que tem para mim hoje? O que eu vou aprender com o dia de hoje? Com as dificuldades, quando elas aparecem, você entende as suas dificuldades como inimigas tuas? Eu sempre peço para os meus coaches, nos processos de coaching, para eliminar a palavra difícil da vida deles. E eu os convido também hoje, assim como convido os meus coaches, a trocar, a eliminar a palavra difícil da tua vida. Troca ela por desafio. O teu cérebro vai entender que é desafiante fazer aquilo. O teu cérebro vai entender que a partir daquele momento nada é difícil e tudo sim se torna um desafio. Quando eu tenho um desafio, eu consigo entender a vida de uma outra forma. As coisas ficam mais simples, talvez mais planejadas, eu consigo olhar para a vida de uma outra forma. Então eu posso me tornar uma pessoa melhor com as minhas dificuldades, com os meus desafios. Com os meus desafios posso ser uma pessoa diferente. Mas como é que você se vê nessa situação? Você pensa dessa forma? Ou você se vitimiza, se acha um coitado, realmente não te deram atenção, não vai ser possível dessa vez? Como é que você olha para você? Você é responsável pelo seu comportamento, pelos seus atos.
eu entendo que quando nós somos crianças, nós aprendemos muitas coisas com os nossos pais. Né, mãe? Sei que você tá me vendo, pai também. Eu sei que eu aprendi muita coisa com meu pai e com a minha mãe. Meu pai sempre me ensinou, filha, trabalha, vai lá, dá o seu melhor, mas pensa que aquela empresa não é tua. Faz o melhor que te pedirem, mas lembra, aquela empresa não é sua. E hoje que eu tenho a minha empresa, o Instituto Sente, eu entendo o que meu pai dizia pra mim. A gente tem que suar a camisa pela empresa, sim. A gente tem que fazer nosso melhor pela empresa, com certeza absoluta. Mas quando o negócio é seu, tem que ter a sua cara, tem que ser os seus valores, tem que ter a sua conexão de você com a sua missão, com a sua visão, com os seus valores. Tem que ser você que vai ditar qual é o caminho que vai ser seguido, porque você acredita, você tem crença poderosa, fortalecedora, para te dizer, vai lá, rala, não faz mal, tem só pouca gente assistindo, não se apega a números, voa, como eu sempre disse para minha linda, minha Fernanda, voa, passarinho, voa, e eu tô voando, tô aqui feliz de ver vocês junto comigo, estou muito feliz. Então, quem é aqui, levanta a mão, quem é que de vocês aqui, quando perdeu um ente querido, não teve um aprendizado? Quando é que vocês, quando foram demitidos, quando passaram por uma situação diferente a que vocês vinham passando, quem é de vocês aqui que não teve um aprendizado? Quem é de vocês que não cresceram? Quem é de vocês que não começaram a fazer? Tomar um gole d'água? Quem é de vocês aqui que não começaram a pensar de forma diferente? Eu tenho aqui muitas pessoas que estão vendo, que estão me acompanhando, que são empreendedores e que não eram. O que eles fizeram? Eles mudaram as suas crenças, eles criaram novas conexões neurais, eles se permitiram que novas sinapses foram criadas nos seus cérebros, não importa a idade. Eu tô aqui com 52 anos, vocês acham que eu entendia sobre neuroplasticidade? Vocês acham que eu entendia sobre conexões neurais, sinapses? Pois é, minha gente. Processos de coaching fazem com que você exceda, que você eleve a tua capacidade, que você modifique as tuas crenças. A programação neurolinguística faz com que você ressignifique crenças que não te colocam para cima. A constelação sistêmica familiar vai olhar para o teu núcleo, para a tua família, para o teu campo, para a tua energia. Vai olhar para os teus antepassados e entender, junto com você, o quanto os teus antepassados trazem de crenças, o quanto os teus antepassados trazem de percepções sobre a vida. Eu tive uma nona e um nono, tenho a minha mãe que me ensina tanta coisa, me diz que tem que ser honesta, que tem que ser justa. E tem que batalhar, sim, para poder fazer as coisas, para ser feliz. Então, não entendam dificuldade, entendam desafios. E entendendo como desafios, não entendam que eles são problemas na tua vida. Desafios não são teus inimigos, desafios te colocam para cima. Fazem você pensar diferente. E se tá difícil pensar sozinho diferente, vem pra cá. Conversa comigo depois, passa no direct. Pega meu WhatsApp, lá no Facebook, Instituto Sente, tem meu WhatsApp. Dissemina, compartilha. Escutatória, é o que a gente mais faz nos processos de coaching. E a escolha é sua, de como é que você vai olhar para a tua vida. De como é que você vai respeitar o que o teu pai e a tua mãe te falam. Como é que você vai lembrar do que o teu avô, a tua avó te ensinou. Que crenças que eles criaram em você. São crenças poderosas? São crenças que te criam fisiologias positivas? Ou são crenças que te colocam para baixo? Como é que você está se sentindo desafiado a pensar sobre isso? Para encerrar, eu vou contar uma história para vocês de o quanto os pais são responsáveis pela nossa crença, pelo modo como a gente olha o mundo. Olha que história linda. Eu vou dizer quem é esse personagem mais pro final.
Mas olha só, crenças são molas propulsoras. E eu vou dar para vocês o exemplo de uma mãe que criou uma crença poderosa numa criança. O nome dela é Nancy Elliott Edson. Nancy Elliott Edson teve 7 filhos. Né? Antigamente tinha-se muitos filhos. E a Nancy, o seu filho caçula, na escola, ele era reconhecido, sabe como? Como um retardado mental. Como uma criança confusa. Aos 7 anos de idade, como uma criança que tinha uma mentalidade inferior. Você já pensou, você vê seu filho, você tem 7, o seu caçula, todo mundo zomba dele, diz que ele é um retardado. Isso dói demais numa mãe, dói muito. E você acha que a Nancy foi lá contar pro filho que ele tinha, que a escola tinha essa percepção dele, que o professor desistiu dele, mandou tirar ele da escola, que não ia dar certo? Olha a crença também desse professor. E a Nancy tirou o filho da escola. Decidiu criar ele em casa. Falou, filho, você vai estudar aqui com a mãe. Não vai ter problema, a mãe vai dar um jeito nisso. E a Nancy trouxe vários livros para ele. E ele começou a adorar livros. Ele não gostava muito de matemática, mas ele passou a entender que física e química eram maravilhosos, eram disciplinas maravilhosas. E ela deixou que ele criasse um laboratório dentro de casa. E aos 10 anos ele fazia experiências com materiais tóxicos. Os vizinhos morriam de medo, mas ele nunca explodiu nada. Foi uma criança que se desenvolveu, que cresceu, que teve experiências poderosas. Uma criança que não era retardada, uma criança que não era inferior na mentalidade. A mãe acreditou e elevou ele para cima. A mãe dessa pessoa estimulava nele ideias originais, porque ela acreditava nele, de que era possível. E mais tarde essa criança cresceu e trouxe um depoimento. Essa criança é Thomas Edison. E ele deixou esse depoimento para a mãe dele. Se eu não tivesse contado com a fé e o incentivo de minha mãe num período crítico da minha vida, provavelmente eu jamais teria me tornado um inventor. As mães têm uma forma de moldar o futuro dos filhos por meio da influência que exercem sobre eles. Como é que você está exercendo influência sobre seu filho, sobre a sua filha? Que tipo de influência você exerce para os seus filhos, para as pessoas que estão próximas de você? Você estabelece influências fortalecedoras ou você estabelece influências negativas? Gente, muito cuidado com isso. Nós somos responsáveis por aquilo que temos em nossos lares, pelos nossos filhos. Nossos pais foram responsáveis por nós. E eles nos criaram muito bem, não podemos reclamar. Eu tenho certeza que eu, você que estamos aqui, nós somos criados por bons pais. Por que eu falo isso? Porque os pais, eles dão o melhor que eles podem por nós. Se o seu pai não fez algo diferente disso, é porque ele não sabia. Porque o pai dele também não passou para ele. Então honre papai e mamãe. Agradeçam porque eles existem, porque eles te deram a vida, porque eles poderiam ter optado em não te dar a vida. Poderiam optar por uma outra possibilidade de não ter você. Mas você está aí, firme e forte. Então pensa sobre as suas crenças. Te limitam ou te fortalecem? E se te limitam, cria novas sinapses, novas conexões neurais, novos aprendizados. Vai fazer faculdade, vai fazer um curso, vai fazer um idioma, vai ter um hobby diferente, vai fazer algo que te motiva. Não desiste. Enquanto você estiver com o olho aberto, vá em frente. Sempre é tempo. Eu agradeço de todo o meu coração a sua presença aqui. E agora vamos interagir? Vamos ver quem é que está aqui com a gente? Olha só. Vocês viram que eu mudei o dia, né? Segunda-feira agora, às 20h45, vai ser o novo dia e o novo horário. E podem colocar aqui o que vocês querem que eu fale para vocês semana que vem. Eu estou pensando em falar sobre gestão das emoções. O que vocês acham? Gestão das emoções é importante? Porque saber gerir a sua emoção leva a tua vida adiante.
faz com que você faça aquela venda de forma mais rápida, que você tenha o seu ganho maior, que você que é analista, assistente, se torne comprador, gerente, você que é empreendedor, tenha a sua empresa na tua mão. Saiba que os seus colaboradores estarão com você se você souber gerir as suas emoções. Saber controlar a emoção nessa era que nós vivemos é tudo. Então, olha só, Flávia Sampaio, lá de Londres, amor da minha vida. Regina, quantos anos vivenciamos juntas, né, Regina? Ana Lúcia, tudo bom, meu amor? Sueli, minha querida. A Tânia Medina, meu amor. Ana Catarino Vaqueiro, adoro você, Ana. Adriana, super massagista, viu, gente? Boneca de luxo. Zoledônio, Roberta Buzoni, tudo bem, Rô? Monique Magalhães, Fátima Xavier, Kelly, lá do Canadá. Oh, que coisa boa ter você aqui, Kelly. Carlinha, tudo bem, minha florzinha? Marília, oi, meu amor, tudo bom? Kátia Desidério. Claudinha, como é que tá seu filho? Saudade de você, do Arthur Xavier. Deve estar enorme, né, meu amor? Mamãe já falei, papai também, Mercedes e Geraldo, né? São eles. Olha aqui que eu acabei fazendo. Isso. Quem mais? Solange Souza Santos, amor da minha vida. Que bom. Você sabe que eu pensei em você hoje, antes de começar a live, e me perguntei, será que a Sol hoje vai me ver? Feliz que você tá aqui, minha linda. Lilizinha, Lu, Ana Negrete, Patrícia Gopian, Yarossalian, tudo bem, meu amor? Olha só, muita gente aqui comentando. Oi, Sérgio, tudo bom, Serginho? Vale você ver essas lives e as anteriores, tá? Para você usar suas técnicas de vendas. Vai ser muito feliz com elas. Quem mais aqui? É isso, muita gente. Olha, eu agradeço de coração todos vocês. A Sol tá arrepiada, energia, né, meu amor? Então, maridão também tá aqui, né? Te amo, viu? Meu Osmar querido. Semana que vem, vamos lá? Gestão das emoções? O que vocês acham? É um bom tema? Fala aqui pra mim se vocês querem ouvir sobre gestão das emoções. Comenta pra mim. Se gestão das emoções é um bom assunto, sim ou não? Carlinha dizendo que nós somos lindas, eu e Solange. Beijo pra você também, Serginho. Saudade, viu? Muito bom, gente. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Isso, ótimo tema. Sim, tá bom, ótimo. Então lembra, perfeito. Então, gestão das emoções, segunda-feira, dia 29 de junho, e olha, última segunda-feira do semestre. Já passou a metade do ano, né, gente? Vamos lá, dia 29 de junho, segunda-feira que vem, às 20h45, eu vou estar aqui com vocês falando sobre gestão das emoções. Gente, coloca essa live para vocês compartilharem, tá? Lá aqui na página principal do Instagram, ela tá gravada. Compartilhem, divulguem, assistem depois. Eu tenho recebido inúmeras visualizações depois. Eu tô ficando muito feliz com isso, tá? Instituto Sente, www.institutosente.com.br. Vai lá pelo meu site, entra no ícone do Facebook e curte a página. Eu preciso de seguidores, de curtidas para poder dar nome ao meu canal. Instituto Sente. Processos de coaching, PNL e constelações sistêmica familiar. O meu muito obrigada e nos vemos na próxima semana. Um beijo. Fiquem com Deus.